Amor de Deus, graça e a paz, que Deus abençoe todos poderosamente. Seu amigo e irmão pastor Edevaldo Oliveira, mais uma oportunidade aqui. São agora 44 minutos de um novo dia. Para mim é uma honra poder compartilhar e interagir com todos vocês. Independente do horário que você for ver essa transmissão, pela manhã, à tarde ou à noite, não importa. Se você está conosco agora ao vivo em tempo real, é, para mim é motivo de muita felicidade. Queria compartilhar, sabe, um pouco da palavra de Deus para mim e para a sua, para nossas vidas, para que possamos aí crescer em graça. Eu coloquei como título aí Despertai, tá bom? E por que despertai? Nós precisamos entender que estamos vivendo momentos tão difíceis, né? As pessoas elas não atentam para a palavra, simplesmente as pessoas seguem padas com tantas coisas materiais, físicas, e esquecem da comunhão que elas deveriam manter com Deus. Como assim, pastor? Sabe, o Senhor Jesus, ele em diversas vezes, ele fala exatamente de pessoas como nos tempos de Noé, que estavam vivendo, né, casando-se, dando-se em casamento, e eles não estavam é, acordados ou despertados para a realidade. Nós estamos agora vivendo que as pessoas continuam, né, parodiando, continuam brincando, continuam seguindo o curso normal. Parece que só um vírus que está acontecendo para prender elas em casa. Algumas pessoas caíram em si, algumas pessoas despertaram de fato para se consagrarem mais a Deus, buscarem mais ao Senhor e compreenderem que é necessário ter seriedade com a salvação, com a sua comunhão com Cristo. Muita gente ainda está vivendo, né, buscando os seus próprios interesses, a sua própria vontade. É fato. Tem um texto aqui que queria corroborar com esse entendimento para que você entendesse. Romanos, capítulo de número 13, por favor, versículo de número 11. Abra aí. E eu gostaria que você compartilhasse essa mensagem, essa transmissão com outras pessoas, tá bom? Convide você que está agora acordado uma hora dessa, né? E comente com as pessoas que você tem no seu grupo, aí, seus contatos, tá bom? Vamos lá. Romanos 13, verso de número 11, diz assim, preste bem atenção. E isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então, é como se o apóstolo Paulo tivesse aqui dando um estalo. Olha, desperta do sono. Que sono é esse? Sabe? É a acomodação espiritual em que muitos estão vivendo. É a banalização, é a falsa sensação de segurança. E nós precisamos acordar, nós precisamos despertar, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que de quando aceitamos a fé. Lembra? No início, é bom até você remeter a esta fase do primeiro amor. Você queria estar na igreja o tempo todo, você queria aprender mais a palavra, você abria a Bíblia, você degustava tudo que era relatado, né, sobre o Evangelho. Coisas, meu irmão, que faziam os seus olhos brilhar. E você, querido, cantava, louvava, você adorava a Deus, você buscava conhecimento do Senhor. E quanto mais buscava, mais firme, mais forte ou fortalecido você se tornava. Parece que o tempo passou e alguns, né, simplesmente ficaram estagnados no tempo, né? Pararam no tempo. Elas não têm mais aquela coragem, aquela disposição para buscar a Deus. Elas não têm mais vontade de ir à igreja, e principalmente agora, né?
Nós estamos vivendo momentos agora de isolamento, muitas pessoas estão aí limitadas, né, para o culto, para a igreja, e eu pergunto, você tem orado, você tem buscado a Deus? Você tem se colocado diante do Senhor, consagrando a sua vida? É verdade, nós precisamos fazer como o apóstolo sugeriu, nós precisamos despertar. Esse despertar, ele é necessário para que venhamos poder nos fortalecer e conhecer mais o Senhor. É, às vezes a gente fica muito preso no tempo, né? Ah, porque eu era, porque eu fiz. Querido, não podemos nos limitar. Nós não podemos ficar presos ao passado. Se o passado foi bom, se o passado foi ruim, e às vezes a gente fica preso ali e esquece de avançar. Nós temos que ter um objetivo, um alvo. Nosso alvo é Cristo. E tem um trecho que o Senhor ele fala de forma muito especial, sabe? Dizendo assim: reaviva o dom que há em ti. Puxa vida, reavivar é tornar vivo de novo. 2 Timóteo, você pode aí localizar, Paulo falando para Timóteo, aconselhando a Timóteo, reavivar. Eu posso dizer e usar como parâmetro o primeiro texto que nós citamos de Romanos 13:11. É despertar, reavivar. Ele diz assim, a carta de Paulo para Timóteo diz assim, Timóteo estava em Éfeso, né? E essa cidade é uma cidade costeira, onde os judaizantes espalhavam doutrinas muito estranhas, levavam ali o povo um evangelho diferente, dizendo que a carne é totalmente má, e por aí vai. E sabe o que ocorre nesse parâmetro? O apóstolo Paulo, ele dá uma chamada, ele dá uma sacudida de forma, por meio da palavra, claro, e começa a falar com Timóteo de forma muito concisa, muito direta. No capítulo 8, deixa eu ver, capítulo 1, perdão, ele diz assim, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 6. Isso, por favor, localiza aí, estou abrindo aqui também, estou com minha Bíblia online, e eu quero ler esse texto para o senhor, para a senhora, para você moço, rapaz, sua idade. Olha o que diz assim, capítulo 1, verso de número 6. Ele está um pouquinho lento aqui, mas vamos conseguir. Vamos desenrolar esse negócio aqui. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor, de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos e a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Amém? Então, que esta palavra, né, abençoe todos os corações de forma grande. Porque, querido, da mesma maneira que Paulo ele fala para Timóteo reavivar esse dom que foi concedido, nós devemos também fazer o mesmo. Sabe, tem pessoas aí que elas estão enterrando os seus talentos. Sabe, talvez você se decepcionou com a direção da igreja, com o pastor, com o ministério, você se decepcionou com homens, né, com pessoas que falaram coisas, e enfim, nós temos motivos de sobra para parar, para simplesmente ficarmos estagnados. Mas será que é isso que Deus quer? Será que Deus não quer que você desperte ou reavive o dom que há em você? É necessário que venhamos mudar essa maneira de olhar as coisas. Meu irmão, nós vamos ver pessoas falhas, pessoas com defeito, pessoas que muitas das vezes surgem no nosso caminho para nos fazer parar. E é isso que nós vamos fazer? Não. Nós vamos reavivar o dom. O que é dom? É graça, é favor de Deus na nossa vida.
é presente de Deus com um propósito. Deus não nos concedeu um dom para ficarmos travados, sabe? Nós precisamos avançar, nós precisamos continuar seguindo de acordo com o que o Senhor deseja para nós. Nós precisamos agir. Às vezes, nós estamos olhando muito para o que os outros estão fazendo ou dizendo ou simplesmente falando a nosso respeito. Mas tem uma passagem aqui que eu queria complementar, que diz assim: reaviva a tua obra no decorrer dos tempos, sabe? É isso que nós precisamos. Nós precisamos que um reavivamento no trabalho, no serviço que temos diante do Senhor. Abacuque capítulo 3, o versículo, deixa eu ver aqui, muito rápido que eu vou tentar passar para ti, tá bom? Abacuque, abre aí, Antigo Testamento, em nome de Jesus. Um abraço aí para Kátia Silene, a paz do Senhor, Kátia, que Deus abençoe sua vida. Pode deixar teu comentário também aqui, tá? No nome de Jesus. Tem também, acompanhando agora, um abraço, uma paz do Senhor Jesus. É uma honra poder estar com todos vocês. Amém? Vai lá, vai deixando seu comentário, vai falando aí também, e dizendo aí o que você está entendendo com relação a esse texto. Capítulo 3, versículo de número 1 e 2. Vamos lá. Oração do profeta Abacuque, isso foi uma oração dele, né? Ele orando sobre Sigionete. Ouve, Senhor, amém? A tua palavra, perdão, vamos corrigir aqui. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Ele ouviu a palavra, temeu. Da mesma maneira que você está ouvindo, você está recebendo essa mensagem para despertar, para acordar. Ele está dizendo aqui: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Sabe o que eu entendo com isso? Como nós percebemos, né? Falamos agora de Timóteo e também citamos esse texto aqui de Romanos, onde o apóstolo Paulo ele fala sobre o despertar do sono. E ao longo do tempo nós percebemos que muitas pessoas decaindo, desanimando, perdendo aquela constância, aquela firmeza, por tanta coisa que vai sendo vista, né? Por tantas decepções que vão surgindo, isso no seio da igreja, na atual, e ela vai observando que é difícil servir a Deus, mas está aqui o profeta Abacuque orando a Deus para que o avivamento venha. Às vezes as pessoas ficam aí dizendo o seguinte: olha, um grande avivamento vai surgir, mas o avivamento começa a partir de nós, individualmente. Todos os avivados só perceberam, aliás, as pessoas só perceberam depois que houve avivamento, quando passou a geração deles. Querido, nós precisamos entender que o avivamento não começa, talvez, num grande grupo, mas começa a partir de alguém, a partir de uma pessoa, a partir de um indivíduo. E ele diz: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia. Isso é tremendo, é maravilhoso. Nós precisamos exatamente desse despertar, sabe? Quantas pessoas precisam simplesmente dar o pontapé inicial, sabe? Precisa iniciar. Eu acho que uma grande jornada começa com o primeiro passo, sabe? Muitas pessoas, elas ficam querendo, porque não tem ninguém que ore comigo, não tem ninguém que busque comigo. Nós, infelizmente, somos dependentes, né? Muito das pessoas. A iniciativa tem que partir de você. Não olha para as lutas. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer aquilo que esperamos dos outros. Se fulano começar, eu começo. Não, começa você. Tem vários exemplos aqui ao longo da história e a Bíblia é
como é que eu posso dizer? É uma infinidade de referências. Você já ouviu falar de John Wesley? Já conheceu a história dele? Já? Eu queria falar um pouquinho desse homem, sabe? John Wesley, pra você ter ideia, ele é um homem que provocou um avivamento lá na Europa. E John Wesley, ele, segundo a história, né, antes de ter marcado esse período de avivamento, ele era de uma religião um pouco mais retraída. Isso por volta de 1703, para você ter uma ideia. Ele nasceu em um, em um lar totalmente anglicano, sabe? O seu pai se chamava Samuel e ele era padre. E a sua mãe, Susana, ensinava os valores religiosos aos filhos, é, sabe, aos 19 anos de idade. Quando iniciou os estudos dele na Universidade de Oxford, o Wesley começou a ser ordenado para o ministério anglicano. E se juntou ao chamado. Sabe o que acontece? Ele começou aí então participar. Esse clube foi fundado pelo seu irmão Charles. O grupo incentivava os seus membros a passar todas as tardes estudando a Bíblia, comungando uma vez por semana e orando diariamente e visitando prisões regularmente. Sua visão religiosa começou a mudar. Ele começa a ter uma mudança de visão em 1735. Quando Wesley partiu em um navio rumo à América com colonos ingleses, sabe o que acontece? Esses cristãos morávios, né, vindos da República Tcheca, eles, durante essa viagem missionária, ele foi profundamente tocado pela devoção dos protestantes morávios e começou ali a reavaliar sua fé. Sabe o que acontece? Ele diz assim: eu fui à América para converter os índios, mas, ó, quem me converterá? Escreveu ele mais tarde. Olha que pensamento, ele vai converter os índios, mas quem que vai me converter? A convite de alguns morávios que conheceu na viagem, o Wesley participou de uma reunião religiosa. E em Londres, por volta de 1738, durante essa viagem, ele ouviu alguém ter o comentário de Martinho Lutero sobre o livro de Romanos. Naquele dia, olha o que acontece. Ele teve uma profunda experiência espiritual e ele disse assim: senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação, e me foi dado uma garantia de que ele havia perdoado os meus pecados. Foi isso que ele escreveu. Eu estou fazendo esse relato aqui de trechos que tem disponíveis, de acervos que você pode ver sobre a história de John Wesley. Mas continuando, ele pregava nas ruas. Às vezes nós dizemos assim: olha, puxa, eu queria fazer a obra do Senhor. Eu queria fazer a obra, mas fazer a obra entre quatro paredes, dentro da sua casa, é muito fácil. Fazer a obra aí na igreja que você congrega, porque o pastor não me dá uma oportunidade. Ô, meu irmão, nós estamos precisando de pessoas que tenham essa disposição. Eu fico observando aqui, eu moro atualmente há 2 anos aqui em Barro Alto, na cidade aqui, é uma cidade que tem 12 mil habitantes. Nós estamos aqui no sertão baiano, temos vários povoados aí que precisam ser evangelizados, temos cidades que precisam de obreiros que pregam o evangelho, mas sabe o que falta? É como disse o Senhor Jesus: a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros, os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Nós precisamos de um despertamento para que pessoas preguem o evangelho, para que pessoas falem do amor de Deus, para que as pessoas falem de Jesus. É o que falta hoje. Você sabe o que as pessoas gostam de ouvir ultimamente? Ah, cura, milagre, olha, Deus vai abrir a porta, vai julgar a causa na justiça. Ô irmão, nós estamos precisando de pessoas que tenham sede de salvar, de ganhar almas. E está aqui. Eu quero obreiros. Estou precisando de obreiros.
Eu estou precisando de homens e de pessoas compromissadas, que sirvam a Deus, quase que não sai, de coração, para abrir campos. Ah, pastor, quanto é que eu vou ganhar? Não tem salário não, meu irmão. O que é que eu vou comer? Não sei, Deus proverá. Nós precisamos entender que o dono da seara, aquele que cuida de nós, aquele que nos chama, ele que nos condiciona, ele que nos prepara, nos dá toda e qualquer condição. Eu, quando vim para cá, a princípio me chamaram de louco, me chamaram de doido. O que é que você vai fazer lá? Abrir mão da vida profissional, abrir mão da casa que nós temos em Recife, né? E viemos para cá fazer a obra. Não sabíamos o que esperava aqui, mas viemos decidido, nem sequer avaliamos. Eu não sou o melhor da história. Tem muitas pessoas que fazem o mesmo. E eu estou precisando de pessoas. A obra de Deus, o Senhor da verdade, precisa de pessoas assim. Mas voltando aqui à história, deixa eu continuar aqui, tá bom? Diz assim: Wesley chegou a questionar a pregação ao ar livre em Westerfield, mas logo se entusiasmou com o novo método de ministério e passou a liderar o movimento. Ele não pretendia fundar uma nova denominação, mas as circunstâncias foram contra o seu desejo de permanecer na Igreja da Inglaterra. Wesley fazia suas pregações itinerantes em horários alternativos para não interromper os cultos anglicanos. Uma das frases que marcou seu ministério nas ruas é: o mundo é a minha paróquia. Meu irmão, eu quando ouvi a primeira vez essa expressão, eu fiquei arrepiado, fiquei extasiado. O mundo é a minha paróquia. E tem gente aí dizendo: ah, isso e aquilo, ah, porque ninguém me dá oportunidade. O mundo é a minha paróquia. Quando eu cheguei aqui, nessa cidade, eu não vou ser o pastor da Igreja Batista Nova Esperança. Eu vou ser o pastor de Barro Alto. Eu vou ser o pastor da região aqui ao redor de Barro Alto. Eu serei o pastor aqui dessa região inteira. É essa a disposição. O mundo é a nossa paróquia, querido. O mundo é o nosso altar, que devemos pregar o evangelho, que devemos pregar a palavra, que devemos expor as escrituras, devemos pregar o reino de Deus, que Jesus está voltando. Nós temos que pregar que o homem deve se render, que o homem deve gastar a sua vida em prol, meu irmão, do reino do Senhor Jesus, que existem pessoas que o Senhor reservou nestes lugares para que sejam ganhas, para que sejam salvas, para que sejam libertas, para que sejam transformadas, para que sejam impactadas com o poder do Evangelho. Meu querido, eu tenho visto a graça de Deus se manifestar de uma forma muito especial. Eu tenho sido grato a Ele todos os dias por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Mas talvez você está adormecida. Talvez você precise de um despertamento. Você precisa acordar para você ser útil no serviço de Deus, para que você seja útil na obra do Senhor. Eu vou contar mais um pouquinho da história dele e olha o que acontece. Os seguidores de Wesley passaram a se reunir em grupos menores semanalmente, onde eles oravam, estudavam a Bíblia, coletavam ofertas que eram destinadas à caridade. O movimento cresceu rapidamente, assim como os seus críticos, né? Você sempre vai ter alguém criticando, sempre vai ter alguém que vai apontar o dedo, sempre, indubitavelmente isso vai acontecer. O movimento cresceu rapidamente assim, dessa maneira. Vai ter os apoiadores, vai ter os críticos e por aí vai. Vamos lá. Wesley e seus seguidores de metodistas, um rótulo que usavam com orgulho, muitos eram frequentemente recebidos com violência, enquanto homens pagos rompiam reuniões e ameaçavam a vida de Wesley. Todos os anos, de carruagem ou a cavalo, Wesley percorria mais de 6.000 quilômetros pela Europa para pregar. Em toda a sua vida, ele pregou cerca de 40.000 sermões até a sua morte em 1791. Ele continuou fazendo campanhas sobre questões sociais, como a reforma das prisões, a educação universal. Querido, olha só que maravilha. É essa disposição que nós precisamos ter para pregar o Evangelho, para pregar,
sabe, as coisas concernentes a Deus, fazendo o social, fazendo o espiritual, enfim, independente, meu irmão, apenas do lugar chamado igreja, me refiro à igreja física, o templo. Nós não podemos nos resumir apenas ou nos limitar apenas a esse lugar. Nós temos que sair e usar todos os momentos oportunos para falar do amor de Deus. Ô pastor, e o que eu preciso? E o livramento que eu desejo? O verdadeiro servo, o verdadeiro filho, o verdadeiro adorador é aquele que busca em primeiro o reino de Deus, fazendo a vontade do Pai, e as demais coisas serão acrescentadas. Meu querido, por isso eu convido você a ser um apregoador, um mensageiro. Eu chamo você para ser um homem ou uma mulher de Deus disposto a fazer aquilo que o Senhor designou. Amém? Para mim é uma honra poder compartilhar mais esses instantes contigo. E eu declaro hoje, na sua vida, irmão, o chamado de Deus. E diga assim: olha, é hora de fazer aquilo que o Senhor te concedeu, o dom que Ele deu para você. Desperte, reavive esse dom e seja o instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe, compartilhe esse vídeo e que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Até a próxima oportunidade, no nome de Jesus. Amém? Fica com Deus, queridos.